Vivian e para o Juliano, que vão começar a trabalhar nisso agora, só para fazer um esclarecimento. O Juliano, ele vai trabalhar, mas mais voltado para a parte aplicação em veículos elétricos. E a Vivian aplicada a sistemas fotovoltaicos, tá? Mas como a ideia é basicamente a mesma, então por isso que eu juntei vocês dois, tá? Só a aplicação que é diferente. Então, inclusive, vocês podem até trocar figurinha depois. Bom, vamos lá. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre os inversores inteligentes. Deixa eu desligar minha câmera aqui para não ficar... Vocês já ouviram falar nos inversores inteligentes? Sim, eu já ouvi falar. Em relação especificamente à abordagem temática de vocês, né, que seria sistemas fotovoltaicos e veículos elétricos, quais são os principais problemas que vão acontecer, tá? No caso da conexão massiva de sistemas fotovoltaicos, você fatalmente vai ter uma redução na demanda durante o dia, tá? Então, por exemplo, aqui seria a curva de carga normal, aqui eu tenho a geração fotovoltaica, então eu vou ter essa barriguinha aqui para baixo, tá? Inclusive, isso daqui é um problema bem comum, porque que as concessionárias veem, você além de ter essa diminuição da demanda, que pode ocasionar sobretensões na rede, você ainda tem essa variação muito grande aqui, tá? Num período pequeno de tempo, onde você sai de uma carga muito baixa e vai para uma carga muito alta, tá? Essa é a famosa do pato. E além de problemas de desequilíbrio de tensão, também outras situações. No caso da conexão massiva dos veículos elétricos, um dos problemas bem recorrentes já é o oposto, né? Você tem uma excessiva demanda, tá? Por exemplo, aqui a carga em azul seria a carga original. Então, aqui você concentrou a conexão dos veículos elétricos. Normalmente, em sistemas residenciais, isso acontece mais aqui no fim do dia, mais para cá, somando com o pico da demanda residencial, que também ocorre no fim do dia, e você pode ter, então, problemas de sobretensão, tá? Na verdade, eu troquei, tá, gente? No primeiro caso, eu troquei, eu estou vendo aqui. No primeiro caso, seria a questão de sobretensão, e no segundo caso, sim, que é a questão da subtensão, tá? Tá invertido aí. Esse é o problema que eles tiveram lá no Amazonas. Não sei, eles tiveram esse problema? Foi um amigo meu, o Takeda, ele fez TCC sobre isso. Eu posso pegar o TCC dele pra Vivian ler se ela quiser. Uhum. Eles tiveram um problema com injeção de reativo lá. Então, e é muito comum isso daí acontecer. Vamos falar um pouquinho agora dos inversores inteligentes, né? Primeiro eu quis contextualizar a problemática, vamos falar um pouquinho aqui dos inversores. Antigamente, os inversores, né, mais antigos, eles simplesmente cuidavam para injetar a potência na rede, né? No máximo, fazia aquele track lá da potência para ter maior ganho e só. Os inversores do futuro, que é o que a gente comumente se refere como inversores inteligentes, a ideia é que eles, de maneira dinâmica e automática, trabalhem, se ajustem com a rede, né? Eles respondem de acordo com a rede, para aumentar o que? A confiabilidade, a resiliência da rede, a segurança, tá? Então, ele se adapta automaticamente ao estado da rede e responde a esse estado, tá? Os inversores inteligentes, eles são mais sofisticados, né? Porque, afinal de contas,
a eletrônica de potência evoluiu, e tem evoluído cada vez mais, né? Tem facilidade de comunicação, tá? Isso é muito importante. E aí eles... Travou aqui. Travou. Destrava lá, Juquinha. O que foi? Não voltou, gente? Oi, professor, eu tinha travado a voz. Ah, tá. A última Então, coisa que a gente eles... parou de ouvir na eletrônica de potência. Tá. E eles têm a comunicação, né, bidirecional. Eles dão suporte à rede, né, tem algumas funcionalidades nele relacionadas à tensão, suporte de tensão, frequência, controle. E aqui eu comento o seguinte, que a chave para ter uma rede estável é o quê? Basicamente, tensão e frequência, né? Basicamente é isso. E existem várias funcionalidades dele que trabalham aí nesse suporte à tensão. Tem também algumas que trabalham no suporte à frequência, tá? E aqui só para ilustrar, né, a transição dos inversores inteligentes, dos inversores convencionais para os inteligentes é como houve a evolução também dos celulares, né? Antigamente, não sei se vocês são dessa época, acho que vocês nem viram. Os celulares eram os tijolões, assim, enormes. E hoje em dia é impensável esse tipo de celular, né? E da mesma maneira, se imagina que vai haver essa evolução nos inversores, tá? Que antigamente não tinha nenhuma dessas funcionalidades e agora já está começando a surgir, com toda essa gama aí de funcionalidades. Só um panorama aqui, para a gente se situar, de como as coisas estão, de fato, evoluindo. A versão revisada desse standard aí do I3E, ele requeria que cada fonte de geração distribuída devia ter suporte de potência reativa, que pode ser usado quando solicitado pelo operador do sistema, para manter os níveis aceitáveis, tá? O do I3E é o único que ele não é muito específico, mas eles já abriram aí essa deixa, digamos assim, dizendo que pode ser utilizado quando solicitado pelo operador do sistema. A questão do suporte de potência reativa, tá? Que eu estou me referindo. Já nos Estados Unidos, com a regra 21 de interconexão na Califórnia, vocês sabem que nos Estados Unidos cada agente tem a sua própria regulamentação, tá? Não é igual aqui no Brasil, que a ANEEL regula tudo. Lá cada centro, esqueci como é a palavra, agência reguladora, tá? Que agrega alguns estados, então, por exemplo, Califórnia, com mais meia dúzia de estados, é regulado por uma determinada agência, e aí eles têm as suas regras próprias, tá? O que eles fizeram? Com essa regra aí 21, os inversores dos sistemas fotovoltaicos agora, eles já são solicitados para usar o controle VoltVar na regulação do sistema, tá? Então, já é algo mais positivo, tá? E alguns agentes reguladores também do mercado têm encorajado a agentes de geração distribuída a participar na oferta de serviços ancilares, tá? O que são os serviços ancilares? São aqueles serviços oferecidos justamente como o suporte de potência reativa, para melhorar o estado da rede, tá? Também é chamado de serviços auxiliares, tá? Mas
O nome original seria serviços ancilares. E aí, gente, com isso tudo aí que eu estou colocando para vocês, diversos fabricantes têm desenvolvido já inversores inteligentes, isso desde 2017, com a introdução da regra 21, lá da Califórnia. Tá? E alguns exemplos de fabricantes são a ABB, SMA, Fronius e Delta, que já entraram nessa dos inversores inteligentes. Então, aqui só uma perspectiva, né? Então, com essa regra 21, as coisas foram mudando, tá? Os padrões. Então, aqui eu coloquei como é que era o comportamento antes, né? A geração distribuída tinha que desconectar diante de situações anormais de tensão ou frequência, né? Então, você tinha... O procedimento era desconectar a geração distribuída, se você tivesse problema de tensão. E aí a coisa vai evoluindo de tal forma que hoje em dia a geração distribuída, como a fotovoltaica, ela já vai poder participar nesses serviços ancilares, né? Que seria justamente dar esse suporte de tensão ou frequência, tá certo? Certo? Então, por aí. Aqui eu coloquei algumas funcionalidades, tá? Sendo que essas em amarelo são relativas à regulação da tensão. Então, notem que eu não tenho apenas o volt-var, que é o que vocês vão estar trabalhando, eu também tenho o volt-watt, tenho potência reativa, o fator de potência também para controlar, além da frequência e o watt. Enfim, tem uma gama aqui de opções. E onde é que isso seria feito? No caso da fotovoltaica, né, diretamente aqui com o inversor, onde ela pode injetar ou absorver reativos, tá? E no caso do Juniano, aqui é só colocar uma perninha aqui, tá? Que aí eu teria veículos elétricos. Tira essa geração aqui, tá? Porque tudo, na verdade, vai estar no inversor. O inversor que vai estar fazendo isso daí. Bom, então vamos falar um pouquinho aí do controle Voltivar, que eu não sei se vocês já leram, eu já tinha passado o material para vocês lerem, mas como vocês só me enrolam, essa é a curvinha bem característica aí do Voltivar. Nesse eixo Y aqui, eu tenho a potência reativa, tá? No eixo X eu tenho a tensão, notem que a tensão vai ser a tensão aqui da barra de conexão, tá? Então, é uma informação local, uma medida local, não é uma medida em uma barra distante do sistema. Então, normalmente eu tenho essa que a gente chama de banda morta, tá? Nessa faixa de operação aqui, onde a tensão está entre esses valores, V2 e V3, que isso daqui vocês que ajustam, tá? Nessa faixa de valores, o que acontece? A fotovoltaica, vou falar fotovoltaica, mas Juliano já entendeu que pode ser o veículo, né? Então, a fotovoltaica, ela não vai injetar nada, tá zero aqui, ó, tá? Por isso que o nome é banda morta, nem absorve, nem injeta. Já quando eu passo, por exemplo, a tensão cai abaixo desse valor, o que acontece? Ela começa a injetar reativo, no caso aqui absorver, né? Reativo, variando de forma linear com essa queda de tensão, tá? Aí, no caso, seria só representar essa retazinha por uma equação a partir desses valores de V1, V2 e Q máximo, tá? Para fazer a modelagem matemática dessa retazinha, coisa simples, equação de uma reta. E com a tensão abaixo de V1, ele está injetando, então, o valor, absorvendo o valor máximo de reativo. E o comportamento semelhante para cá, só que aqui no caso, ele vai estar injetando reativo, tá?
Oi. Aqui eu tenho... Não, tá só mudando aqui o slide. Aqui eu tenho os meus 4 quadrantes de operação do inversor, tá? Mais a título de conhecimento isso daqui. Então, aqui eu tenho potência ativa, aqui eu tenho potência reativa, tá? O inversor, ele fornece potência ativa, no caso, para esta região, e para essa aqui, potência negativa. Então, veja, esse conceito aqui é bem adequado para o caso dos veículos elétricos, né? Porque eles podem operar no modo vehicle to grid e grid to vehicle. Aí, então, eles podem injetar ou absorver potência ativa. No caso da fotovoltaica, ela estaria atuando aqui, tá? Potência ativa, né? Gerando. A maioria dos inversores atuais opera com fator de potência próximo ao unitário, tá certo? Então, estaria aqui nessa zona. Nesses quadrantes aqui, eu tenho potência reativa positiva e aqui negativa, tá? Então, é mais, assim, um efeito ilustrativo das regiões de operação do inversor, onde se pode trabalhar em qualquer um desses quadrantes. Uma coisa que é importante observar, gente, é o seguinte: quando o inversor injeta potência reativa, ele limita a potência ativa gerada, tá? Por quê? Vejam, aqui dá para ver bem claro. Eu tenho aqui potência nominal, né? O S. Aqui eu tenho um P máximo e um Q máximo. Então, se o meu inversor tem essa capacidade aqui, esse S nominal, ele vai ter esse P máximo e esse Q máximo. Quando eu opero esse mesmo inversor sem gerar potência reativa, o que acontece? Isso daqui vai vir para cá, né? Então, a potência fornecida máxima vai ser esse P0 aqui, tá? Então, quando eu injeto reativo, daqui eu venho para cá. Então, eu estou limitando a capacidade do inversor de injetar potência ativa. Por isso que muitas vezes, e inclusive em muitos trabalhos, vocês vão ver esse inversor sobredimensionado. Claro que não muita coisa, mas um pouquinho a mais, justamente para suprir essa diferença aqui. Tá? Que vocês tiverem dúvida, a gente podem interromper, tá? É para vocês isso aqui. Alguns padrões, né? O IEC, ele regulamenta que os sistemas fotovoltaicos devem operar com fator de potência maior que 0,92 indutivo quando o meu carregamento excede 50%, tá? Então, ele limita aqui o mínimo de 0,92. No I3E, o standard mais antigo, ele não permitia que a geração distribuída participasse da regulação de tensão, como a gente já havia comentado. Mas teve uma revisão em 2014 que já normalizou que o operador pode requerer do agente lá da geração distribuída para participar na regulação da tensão dentro dos limites lá da ANSI, né? Que definem as tensões operando entre 0,95 e 1,05 PU, tá? Mas eles não especificam nada, assim, em relação ao fator de potência. Tá? Eles só abriram a brecha de que pode participar caso seja solicitado pelo operador. E a nossa regrinha BNT, ela requer diferentes normalizações de acordo com a potência de saída, tá? No caso da fotovoltaica ser menor que 3 kW, ele sugere não, né? Ele requer fator de potência unitário com uma tolerância aí de mais ou menos 2%, tá? Então, mais ou menos 0,98. Para gerações entre 3 e 6 kW,
fator de potência unitária com tolerância de 2%, e aí ele coloca a opção, tá, de trabalhar com no máximo de mais ou menos 0,95, de acordo aqui com essa figurinha, tá? Então, quando essa potência nominal excede 50%, ele deixa aí até no máximo 95, tá? Só um minuto, gente. E no caso da potência ser maior que 6 kW, ele já deixa o máximo em 0,9, tá? Aqui eu coloquei as regrinhas de tensão que nós temos, né, os limites, que aqui no Brasil a gente tem essas faixas, né, tensão crítica, adequada, precária, tanto para abaixo de 1 kW, de 1 a 69 kV. KW não, kV, tá? Então a gente tem essas padronizações aí da tensão. Bom, com todo esse avanço aí, uso de inversores inteligentes, o software OpenDSS que vocês estão usando, ele permite emular um inversor inteligente aí através dessa função InfControl, que o Hugo até já utilizou no artigo que a gente fez. E aí ele tem lá algumas funcionalidades, como o VoltVar e o VoltWatch. Tem várias outras também, tá? No entanto, o que nós descobrimos quando a gente fez esse trabalho? Que, como vocês estão vendo aqui no algoritmo, para cada ajuste, digamos assim, que ele vai fazer lá no VoltVar, ele roda diversas vezes o fluxo de carga, tá? Então, por exemplo, ele roda o fluxo de carga e ajusta, roda de novo, ajusta, né, até ter uma convergência aqui. E o que acontece, né? Qual que é o problema? O problema é que é como se eu tivesse, na prática, informações da rede, que não são informações locais. Tá? Então, é como se eu tivesse medições sendo enviadas para um controle local a partir de diversos pontos da rede, tá? E aí eu faço um parêntese aqui nesses dois tipos de controle. Um é o controle local, que é aquele que utiliza apenas as medidas locais, e aí tem uma resposta bem mais rápida. E o tipo de controle centralizado, tá? Existe também o controle hierárquico, vocês podem depois ler a respeito. Controle centralizado, como o nome diz, né, ele tem um controle central que troca a informação com diversos pontos da rede, tá? E aí requer uma comunicação de dados, assim, muito grande. E tem outro detalhe, né? Se eu perder alguma comunicação, inviabiliza esse controle centralizado, tá? Então, apesar dele ser mais eficiente, porque quando eu tento fazer, por exemplo, o ajuste da tensão baseada apenas naquela informação local, eu estou deixando de olhar o que está acontecendo no resto do sistema. Então, de repente, uma informação de uma barra vizinha seria muito importante para fazer esse meu ajuste, tá? Porém, esse tipo de controle aí, centralizado, ele tem esse problema, ele é mais eficiente, porém requer muita comunicação, atraso, né? E se você perder alguma informação aí, alguma comunicação, você inviabiliza o controle, tá? Então, por isso que eu não quis prosseguir usando esse InfControl lá do OpenDSS. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês simulem um VoltVar Control no OpenDSS.
feito por vocês, tá? Qual que é a ideia? Parece complicado, mas não é, gente. Vocês vão trabalhar com uma curva de carga, né? Tem até o comando. Qual é o comando? É load shape, o comando lá no Open? Sim, load shape. Load shape, né? Então, vocês vão ter uma curva de carga, tá? De 24 horas. Nesse caso, o período de amostragem tem que ser menor, tá? 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, não pode ser 1 hora, como a gente vinha utilizando antes. Por quê, gente? Porque vejam que esse espaço de tempo é muito grande para uma resposta de um controle, tá? De 1 hora. Então, esse intervalo aí tem que ser menor. Por quê? Qual que é a ideia? Vou começar aqui num determinado tempo, né? Esse fluxograma aqui é até do Hugo, eu fiz umas mudanças. Você vai verificar a tensão lá na barra, você vai rodar o fluxo de carga, vai pegar a tensão lá na tua barra, tá? A barra que você colocou a fotovoltaica ou o veículo. Vai medir aquela tensão e vai verificar se precisa intervir, tá? Como é que eu verifico? Através dessa curvinha, tá? Se a tensão tá abaixo dessa zona morta aqui, ou abaixo ou acima, então você tem que intervir. E aí você vai ver, se ela está nessa faixa, você calcula a potência reativa que você vai injetar ou absorver, e se ela está aqui nessa faixa, aí você já sabe que é esse valor de potência reativa, tá? Então, é bem direto. Lê a tensão e pela curvinha que vocês vão modelar matematicamente, tá? Você pega o valor da potência reativa, tá? Isso daqui, gente, é só fazer um if, V for menor que V3 e maior que V2, o que é zero. Se for entre esse e esse, vai ser tanto. Entre esse e esse, vai ser tanto, tá? Bem simples. Então, voltando, você mede a tensão, roda o fluxo, mede a tensão, verifica se precisa intervir. Se precisar, calcula lá o Q, né, pelo controle Voltvar, altera lá no banco de dados, aqui que está a chave, vocês vão alterar lá no banco de dados. Como? Lembram desse conceito aqui que vocês aprendem quando vocês aprendem fluxo de carga, ou deveriam aprender? É o conceito de potência líquida injetada, tá? Para cada barra que vocês vão representar no fluxo de carga, a potência líquida, tá? Que é essa potência aqui, SK, e aqui eu tô colocando o S, mas pode ser o P, pode ser o Q, tá? Essa potência vai ser sempre a potência gerada menos a consumida, tá? Vai ser a somatória disso tudo. Então, a minha vai ser, vamos supor que ela esteja aqui gerando, né? Então, vai ser o que eu estou gerando menos o que estou consumindo. Se eu tiver alguma carga local, também entra aqui nesse balaio. E aqui, ó, entra também essa potência reativa, tá? Que antes, nas primeiras simulações, vocês estavam trabalhando com a fotovoltaica sem gerar nem absorver nada de reativo, tá? E agora vocês vão jogar um reativo na barra em que ela está conectada, tá certo? E aí vocês têm que, obviamente, fazer uns testes, né, para ver como é que funciona. Isso daqui eu já fiz, mas no MATPower, que são softwares que rodam diretamente no MATLAB, tá? Então a gente vai lá e altera no banco de dados mesmo. Faz o programinha para mudar direto lá no banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu mudaria um termo aqui da potência dessa barra. No caso do OpenDSS, eu ainda não aprendi a usar, mas
o raciocínio é o mesmo, porque é fluxo de carga, tá? Então, não sei se deu para vocês entenderem, gente. Aí altera diretamente lá na linha de comando, né, no banco de dados, propriamente, e aí, ó, já vai para o próximo instante. Por isso é que eu não posso ter no próximo instante, aí eu já vou rodar o fluxo de carga, né, com esse controle alterado aqui, entendeu? Por isso que eu não posso ter uma taxa de amostragem de 1 hora, por exemplo, porque senão 10 horas da manhã eu coleto o valor da tensão, verifico o que precisa de um controle, ajusto o que, mas daí só 11 horas da manhã que eu vou aplicar esse controle e ver o resultado no fluxo de carga, então perde o sentido, tá? Por isso que essa amostragem tem que ser baixa. Deu para entender, gente? Vivian? Deu para entender, eu fiquei um pouco confusa, mas eu já sei por onde ir. Tá bom, então. Tá bom, então, obrigada. Vivian, a tua dúvida é em relação a como tu vais implementar ou é alguma dúvida daqui que eu posso tirar? Não, em relação a alterar essa potência reativa. Eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Tá, provavelmente vocês têm um banco de dados lá no OpenDSS que tem os dados de carga, não tem? Certo? Sim. Pois é. Essa potência reativa aqui, vocês podem trabalhar como se fosse uma carga. Então, vocês podem mudar diretamente lá no campo da carga. Porque não é uma potência que vai ser injetada ou absorvida e vai fazer esse balanço aqui. Então, você pode mudar diretamente no campo lá da carga, tá? A primeira vez que o pensou em fazer essa implementação, ele pensou em colocar um gerador, não foi, Hugo? Só que o que acontece? Se você coloca um gerador, a tua barra vai ser do tipo PV, tá? A tua barra sendo PV, você não consegue especificar o quê? O Q vai ficar em aberto. O fluxo de carga que vai calcular o Q. Tá? Porque na barra PV, o P é fixo e o V é fixo. E aí o Q vai ser calculado. Então, isso daqui, a maneira mais fácil seria entrar como uma carga. Uma carga de controle. Ou então editar a carga que já tem na barra. Exatamente. Então, por exemplo, a tua carga lá na barra vai ser esse Q original, tá? Que tem aqui já. E aí você vai colocar um mais esse carinha aqui. Que aí você vai ter que fazer o raciocínio, tá? Porque nota que a carga, ela está sempre absorvendo. Aqui ela pode estar gerando. Então tem que... tá? Professora, também tem que ver que se for para editar a potência reativa na barra, se for para colocar a alteração da potência reativa na carga que já está na barra, eu acho que não dá muito certo, porque a carga que já vem lá, ela obedece a um load shape, a uma curva de carga. Então, se a gente colocar um valor, a função do MATLAB, do que for, calcular um valor de potência, esse potência entrar naquela carga e aquela carga obedecer ainda uma proporção pelo load shape, pode ser que não vá o valor certinho que a gente colocar. Eu acho que tem que fazer uma carga separada mesmo, só para isso. Uma carga sem load shape. Esses detalhes de implementação eu não vou saber dizer, porque eu realmente não uso o OpenDSS. Quando eu usava o MATPower, o que eu fazia? Eu mudava direto na carga, tá? Do jeito que eu falei aqui. Então, vamos supor, se a carga antes era 5 kVAR. E aí, eu queria
injetar 5, o que eu fazia? Eu teria 5 menos 5, 0. Tá? Então eu jogava direto na carga. O problema no OpenDSS usando essas load shapes de dia, né, daily, é que se a gente colocar uma carga de 5, ela só vai realmente ser 5 se na curva normalizada o valor der 1. Então, enquanto o valor lá não for 1... Pois é, mas aí tu não podes alterar o teu load shape. Só que aí, se for alterar o load shape para reativa, vai alterar para ativa também. Por isso que eu falo que é melhor fazer uma carga separada só para fazer isso. Por que vai alterar a reativa? Por que vai alterar a ativa? Porque o load shape lá, ele só tem um parâmetro, é só uma sequência de números. Ele não diferencia entre ativo e reativo, ele só mete no aparente. E como é que tu calculas o reativo? Lá a gente colocaria os valores, setar, né, o valor e... Do fator de potência. Não. A gente coloca o valor de ativo, de reativo, de aparente, o que for, e esse valor ele vai ser multiplicado pelo valorzinho da curva de carga. E aí o OpenDSS usa o resultado da multiplicação para poder fazer o fluxo de carga. Ah, tá, entendi. Pois é, e aí tu não podes em nenhum momento mudar aquele parâmetro. Pois é mais fácil fazer uma carga que não obedeça aquele parâmetro. Fazer uma carga que obedeça uma curva de carga que seja inteira 1, ou então que não tenha curva de carga. Não, presta atenção, tu não podes fazer, porque vê bem... Acho que dá mais trabalho se ficar editando a curva de carga. Não, mas dá mais editar... trabalho, mais problema. Quando eu falo editar, gente, não é vocês irem lá manualmente, tá? É vocês tudo fazendo um algoritmo para fazer isso, tudo automatizado, tá? Não é manualmente vocês irem, agora vou lá e escrevo 5, que eu KVAR, e rodo. Não é isso. É você fazer um script para, depois que você obtém esse valor, você alterar diretamente aqui e já rodar o próximo fluxo de carga. Entendeu? É automático. Bom, então, como vocês vão implementar, eu não vou ser de grande ajuda, tá? Era isso que eu queria fazer, só um brief aí para vocês. Espero que tenha ajudado. Vivian, Juniano e Hugo podem trocar figurinhas depois, tá? E aí eu já queria que vocês partissem para a ação. Tá bom? Tá bom. Eu gostaria, né, digamos assim, que a gente conseguisse fazer um bom trabalho para que a gente pudesse até publicar um artigo em congresso, que nem o Hugo publicou, tá? Então, o que eu estou passando aqui para vocês já é uma coisa mais adiantada, tá, gente? Não está naquele beabazinho. Já estou jogando coisas mais lá em cima para vocês. Então, a ideia é que vocês desenvolvam, mas que vocês também tenham esse feedback aí com a publicação de algum artigo em congresso, tá? Tá ok. Qualquer coisa, por favor, entre em contato. Estou aqui na área. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Obrigada.